Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Qual é a Jogada? Eu sou a Rosana Santos. Eu vim aqui compartilhar com vocês, gente, nesse vídeo, uma das minhas formas de despertar a minha criança interior. Eu acredito que todo mundo tem essa criança dentro de si e eu queria compartilhar com vocês uma das formas que eu utilizo para despertar essa criança que vive aqui dentro de mim. E como vocês já puderam ver no título do vídeo, é sobre o jogo de tabuleiro, o nosso convidado aqui do nosso canal, o Ticket to Ride. E assim, o jogo de tabuleiro, gente, é uma das minhas formas que eu uso para me divertir, para voltar a ser criança. Eu e os meus irmãos, a gente se divertia muito com esses joguinhos que tinha aqueles dinheirinhos coloridos, que era uma mistura de banco imobiliário com jogo da vida. Era super divertido. Apesar de não ser um jogo caro, um jogo bem feito, eles eram bem divertidos. Enfim, vou mostrar aqui pra vocês, então, o Ticket to Ride. Ele é o primeiro jogo que eu mesma comprei, que eu pude comprar com o meu dinheiro, que eu pude escolher, sabe? Que eu pesquisei pra comprar. Então eu queria compartilhar aqui com vocês o meu primeiro jogo. Vamos lá! Vamos abrir. Então, dentro desse jogo vem aqui um folhetinho que fala sobre quais são as plataformas que esse jogo, Ticket to Ride, está disponível. Está disponível ali na Apple Store, na Google Store, na Steam e também para o PlayStation. E aí aqui atrás mostra outros jogos da empresa. Enfim. Isso não é muito importante. Tá, esse aqui é nossas regras, é o livrinho das regras. Ticket to Ride, aqui fala sobre a história do jogo. Esse aqui é o tabuleiro. Deixa eu abrir. Grandinho, né? Parece que é maior do que eu até. Enfim, ele é grande. Então aqui tem as pecinhas do jogo, tem 5 cores, 240 no total, 240 trens e 45 trens em cada saquinho desse daqui. E aí tem também aqui os marcadores de madeira e aqui é um saquinho de trens para reposição. E aqui está as nossas cartas. Essas são as cartas de vagões. Tem várias cores. Aqui tem mais cartas. Cartas do jogo. E é isso. Agora eu vou explicar para vocês como é que funciona para jogar o Ticket to Ride. Então vamos lá. Então vamos abrir o nosso tabuleiro. Eu vou abrir ele só um pouquinho porque não cabe aqui na minha mesinha. Mas vai dar para vocês verem e para entender aqui aonde eu tô deixando, tá? Você vai escolher um lugar, o melhor lugar ou qualquer lugar que você queira jogar. Vai colocar o seu tabuleiro. E aí cada jogador escolhe o seu conjunto de trens, que no caso é esse daqui. Então você escolheu o seu conjunto de trens, aí você pega o marcador de pontos da mesma cor e aí coloca as pecinhas aqui, ó, no início. Esse é o início do jogo. E aí a gente vai embaralhar as nossas cartas de vagões. Eu vou mostrar melhor aqui pra vocês as cartas. Essas são as cartas de vagões, gente. Essas são as cartas que existem aqui no jogo, tá? Esse jogo, gente, ele pode ser jogado de 2 a 5 pessoas. E aí a idade mínima é 8 anos. Então essas são as cartas. Existem 12 cartas de cada cor aqui, desses vagões. E 14 cartas deste daqui, ó. Tá? Que no caso é o Coringa do jogo. Então a gente vai embaralhar as cartas de vagões. Tá, você embaralhou essas cartas. Você vai distribuir para cada jogador 4 cartas desta. Ok?
ok? E aí você vai deixar esse monte de cartas do lado do seu tabuleiro. Vou deixar aqui porque não tem espaço. E aí você vai revelar as 5 primeiras cartas aqui do monte de cartas. 5 cartas na mesa. Então você deixa o monte do lado e revela 5 cartas. Então, distribuindo as cartas, vamos colocar também no nosso tabuleiro essas 2 cartas aqui, ó. Essa aqui é uma carta de ajuda e atrás tem uma tabela de pontuação. Essa carta aqui serve para caso uma pessoa sente de outro lado do tabuleiro, ela fica com essa carta. Tem uma tabela também no tabuleiro, gente, depois eu mostro para vocês. Então a gente vai deixar elas aqui também. Eu vou deixar ela desse lado. Essa carta aqui, ela é uma carta de caminho contínuo. A gente também deixa aqui do lado do nosso tabuleiro. Faz de conta que tá do lado, tá? Aí a gente vai embaralhar essas cartas aqui, ó, com esse fundo. Essas cartas são as bilhetes de destino. E distribui 3 para cada jogador. E aí esse monte também vai para o lado do tabuleiro. Aí cada jogador vai olhar as suas cartas e ele vai decidir com quais cartas ele quer ficar. No início do jogo, ele deve ficar com pelo menos 2 cartas, mas ele pode ficar com 3 cartas se ele quiser. Então ele pega, ele olha os destinos, ele vai olhar, né, no mapa onde que tá a cidade com a cidade que ele precisa ir. Essas cartas aqui também, como eu disse, você deve ficar no início do jogo com pelo menos 2. Durante o jogo, né, quando você estiver jogando e tal e precisar de mais cartas, você compra 3 cartas e você pode ficar com apenas uma se você quiser. Mas você pode ficar com as 3 também se você desejar. E aí, se o jogador não quiser ficar, ela vai para o final do monte de bilhetes de destino. E aí assim você já está preparado para jogar. Mas como é que começa o jogo? Quem inicia isso, aquilo? O objetivo do jogo, ele é marcar mais pontos. Como é que ganha pontos no jogo? Você pode ganhar pontos controlando uma rota, você pode ganhar pontos cumprindo os objetivos dos seus bilhetes de destino, como eu mostrei aqui para vocês. E você pode ganhar ponto também de maior caminho contínuo. Essas são as 3 formas de você ganhar ponto. Mas durante o jogo, você só ganha pontos controlando rotas. E como é que controla rotas? No jogo, nas regras, ele diz que a pessoa mais experiente é que vai começar o jogo. Mas aí vocês decidem. E aí depois que você decidiu quem é que vai começar a jogar, o jogador ele tem somente uma ação na sua rodada, na sua vez, no seu turno, como diz o jogo. Então, ou ele pode controlar uma rota, que eu vou ensinar para vocês já, ou ele pode comprar cartas daqui, desse monte fechado, escuro, como diz no jogo, ou ele comprar cartas daqui, ou ele pode comprar os bilhetes de destino. Essas são as ações que o jogador pode fazer. Então, ele só pode fazer uma delas. Para iniciar o jogo, então, vamos supor que você já escolheu a pessoa que vai começar o jogo, enfim. Aí o que ela vai fazer? Ela vai olhar para as cartas dela, que ela tem, que é as que eu mostrei para vocês também, e ver as cartas que ela tem de destino, que é os bilhetes de destino. Aqui em cima, como vocês podem ver, tá escrito o nome de 2 cidades aqui, Seattle e Los Angeles. Então a gente vai vir aqui, ó, do lado também mostra para você a rota de uma cidade para outra. E aí você vai vir aqui no tabuleiro, identificar Seattle e Los Angeles. Então é uma rota bem pequena. Pode fazer qualquer rota para chegar até lá, mas como o meu tabuleiro está fechado, eu não vou dar exemplo de você vir por aqui e ir até lá, enfim. Eu vou pegar esse exemplo daqui, ó, daqui até aqui mesmo. Mas você também pode fazer aqui, virar aqui, vir aqui, aqui ou aqui, aqui, aqui. Eu vou fazer esse daqui, tá mais simples para vocês poderem entender. Então vou pegar essa carta aqui de exemplo. Para eu chegar de Seattle até Los Angeles,
eu preciso controlar essas rotas aqui, que é o caminho que eu escolhi. Como que eu vou fazer isso? Tá vendo essa pequena trilha aqui? Essa pequena trilha cinza? Quando você se depara com uma trilha cinza, você pode pegar qualquer carta de qualquer cor que você tenha para você poder controlar essa rota. Como é só uma trilha, você simplesmente vai precisar somente de um trem para controlar ela. Então eu vou usar essa carta verde para representar essa trilha. Essas cartas, essas daqui, elas são descartadas quando você controla uma rota. Então a gente deixa aqui do lado do nosso tabuleiro um monte das cartas descartadas de controle de rota. Eu vou deixar elas para cima mesmo, mas você pode ter a opção de deixá-las para baixo se quiser, não faz diferença. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aquela cartinha de pontuação, aí mostra a quantidade de trens que você usou e a quantidade de pontos que você vai ganhar. Então, no caso ali, eu coloquei 1 e vou ganhar 1 ponto. Então, ganhei 1 ponto, o meu marcador vai ficar no número 1. E aí, para chegar até lá, eu vou precisar de cartas rosa ou cartas verdes. Tenho somente 2 cartas aqui, ó, como vocês podem ver, eu não tenho carta para controlar essa rota aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Comprar cartas. Eu posso comprar cartas daqui e também daqui, do monte aberto e do monte fechado. O jogador, ele tem direito a comprar 2 cartas. Comprei uma, mas não é a cor que eu preciso. Comprei 2. Também não é a cor que eu preciso. Ok, não achei, passa para o próximo jogador. Mas, vamos supor que eu consegui as cartas rosas. Para eu controlar essa rota, como eu disse, eu preciso de 5 cartas rosas, que é a mesma quantidade de trilhas que tem aqui, e da mesma cor. Então, eu pego os meus trenzinhos e coloco nessa rota aqui. Então, eu estou controlando essa rota também. Quando eu controlo uma rota que é dupla, eu não posso controlar essa outra rota aqui, tá? Então, se eu controlo uma, a outra eu não posso controlar. Fica para um outro jogador. No caso de ser 2 ou 3 jogadores, essa rota aqui, ela fica interditada. Ninguém pode usar ela. Então, eu escolhi a rosa, cheguei até São Francisco. Essas cartas rosas vão vir para esse monte de cartas descartadas, como eu mostrei para vocês. Agora eu preciso de cartas rosas novamente ou de cartas amarelas. Mas e se eu não tiver todas as cartas amarelas? No caso, eu posso comprar essa carta e quando eu comprar essa carta, automaticamente eu tenho que pegar uma carta do monte fechado e repor o monte aberto. Essa carta, ela é o Coringa, ela é toda colorida. Então, se eu preciso de 3 cartas amarelas e eu não tenho, eu posso usar um Coringa no lugar. Então, agora, automaticamente, eu tenho 3 cartas. Mas, tem algumas observações durante o jogo, gente. O Coringa, por exemplo. Vamos supor que eu tenha um Coringa aqui nesse monte aberto. E aí, está na minha vez de pegar cartas. Se eu pegar esse Coringa, eu não tenho mais direito de pegar outra carta, tá? Eu reponho aqui e não posso pegar mais carta nenhuma, porque eu escolhi pegar o Coringa, ok? Se eu estiver comprando cartas e pegar o Coringa, eu posso ainda pegar a minha segunda carta, tanto daqui quanto desse monte aqui. Se eu tiver com o Coringa aqui e eu comprar primeiro uma carta daqui, eu não tenho mais direito de pegar este Coringa. No jogo ele não especifica isso, ele não fala sobre isso, mas eu coloquei como regra que não pode fazer isso. Vamos supor que durante o jogo as pessoas estão jogando e aí surge aqui 3 cartas de Coringa. Se isso acontecer durante o jogo, esse monte de carta, ele é eliminado. Tem que embaralhar novamente e colocar novas cartas nesse monte aqui. Ó, e você não pode esquecer de ir colocando sua pontuação. Então, tem que ver quanto vale aqui na carta. No caso aqui do meu exemplo, era para eu já estar
com 15 pontos. Uma outra coisa sobre os coringas que não está nas regras é a quantidade de coringas que você pode utilizar num grupo de cartas. Ele não diz quantos coringas eu posso utilizar para formar esse grupo de cartas, para eu controlar essa rota. Então, eu decidi que eu vou utilizar quantas cartas forem, contanto que tenha pelo menos uma carta da cor da rota que você quer controlar. Mas isso é uma regra que eu decidi. Uma outra coisa que eu decidi no jogo é, se o jogador comprar uma carta do monte aberto e repor com um coringa, ele não pode pegar essa carta. Ele pode pegar qualquer outra carta do monte aberto ou outra carta do monte fechado. E se no caso for um coringa, ele pode ficar para ele. Durante o jogo, você pode controlar várias rotas ao mesmo tempo. Você não precisa primeiro cumprir uma carta para depois você começar a cumprir a outra. Durante o jogo, você pode aproveitar uma rota para poder ir para outra rota. Aqui, por exemplo, nessa carta eu preciso de ir de Portland para Phoenix. Então, no caso aqui, ó, eu já tenho uma rota saindo de Portland. Então, eu posso aproveitar essa rota para poder ir para outra rota. Bom, sobre o monte de cartas, gente, cada vez que acabar as cartas do monte é porque já foi utilizada todas elas. Então elas vão estar praticamente no monte onde é descartadas as cartas que você utilizou para controlar as rotas. E aí, o que a gente faz? A gente embaralha elas novamente e coloca de volta no monte de cartas. O jogador, ele não descarta nenhuma carta durante o jogo, como vocês puderam ver. A forma que o jogador tem de descartar as cartas que estão na mão dele é somente através de controle de rotas. E durante o jogo não tem limite de cartas na mão do jogador. Então ele pode estar durante o jogo com um monte de cartas na mão e ele não pode descartar essas cartas a não ser controlando rotas. E no caso raro de não haver cartas no monte fechado e também no monte descartado, o jogador ele tem que procurar uma outra forma, uma outra ação para ele fazer durante o jogo. Mas Rosana, como é que acaba o jogo? O jogo ele acaba quando o jogador ele tá com 0, 1 ou 2 trenzinhos na mão, tá? Aí vai ser a última rodada de todos os jogadores. Mas aí como é que sabe quem é que ganhou? Vocês vão fazer a soma da pontuação. Como eu disse, você tem um marcador de pontos, que durante o jogo você tem que estar marcando essa pontuação por você controlar rotas, ok? Mas no final do jogo, tem aquela carta que eu falei pra vocês no início do jogo, que é essa de maior rota. E também tem aquela forma que eu também expliquei no início do jogo, que era você podia ganhar pontos através dos bilhetes de destino. É no final do jogo que você vai utilizar esses pontos. Caso o jogador, durante o jogo, ele esqueceu de marcar a pontuação no tabuleiro, vocês podem fazer essa soma novamente para ver se está correta a pontuação que está indicando no tabuleiro. Além dessa pontuação, o jogador vai ver quantas cartas de destino cada um conseguiu cumprir e vai somar esse valor que está aqui no cantinho a mais na sua pontuação. Caso o jogador não tenha cumprido o objetivo da carta de bilhete de destino, ao invés dele somar, ele vai subtrair aquele valor que eu mostrei para vocês da sua pontuação. Depois que os jogadores somaram seus pontos, conferiram se realmente estava correto, você vai ver quem é que tem o maior caminho contínuo no tabuleiro para ganhar essa carta aqui. A pessoa que tiver o maior caminho contínuo soma mais 10 pontos dessa carta aqui. Se caso um ou dois jogadores estiverem empatado no caminho contínuo, os dois levam essa pontuação a mais nos seus pontos.
O caminho contínuo, ele não é as suas cartas que você cumpriu do bilhete de destino, tá? O caminho contínuo, ele é o caminho mais longo que você conseguiu fazer durante o seu jogo inteiro. Eu vou mostrar aqui um exemplo. Eu saí de Seattle e aí eu vim, por exemplo, a Toronto. Mas, durante o jogo, eu também tive que ir de Toronto até Nashville, por exemplo. É um caminho contínuo que eu fiz de Seattle, passei por todas essas cidades aqui, vim aqui, dei essa volta e parei na mesma cidade, em Atlantas, nesse caso. Então esse foi o exemplo do caminho contínuo. Como vocês puderam ver, o jogador que tem esse caminho contínuo soma mais 10 pontos na sua pontuação. E aí vence o jogador que tiver com mais pontos. Caso haja empate nessa pontuação, o jogador que cumpriu mais bilhetes de destino, ele é o vencedor. Mas se ainda insistir no empate, o jogador que tiver o maior caminho contínuo ganha o jogo. Mas se caso tiver empate também, aí você decide quem ganhou o jogo. Olha, gente, como vocês podem ver, no tabuleiro tem aqui a tabela de pontuação também que eu havia dito para vocês, tá? Então quem senta desse lado do tabuleiro consegue ver essa tabela aqui. Então, o que eu achei desse jogo, do meu primeiro jogo? É um jogo bem divertido. Eu joguei com meu marido aqui em casa e a gente se divertiu sim jogando ele. Mas antes de comprar, eu pesquisei sobre esse jogo e as pessoas estavam falando muito bem dele. Só que eu achei ele um jogo bem... Ele é um jogo bem simples. Pra quem tá começando a jogar, pra quem nunca jogou, é um jogo bem bacana. Você realmente vai se divertir com ele, não tem como. Não é um jogo chato, eu não tô querendo dizer isso. Mas eu já joguei jogos mais legais que Ticket to Ride. E pra mim, a rejogabilidade dele, que no caso é você terminar uma jogada e já querer jogar outra, é muito baixa. Porque eu não tive essa vontade de jogar logo em seguida. Mas é claro que eu com certeza jogaria no dia seguinte, ou na semana seguinte, ou sei lá, em 3 dias, 2 dias. Porque eu gosto bastante de jogar. Bom, então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que eu tenha te ajudado de alguma forma. Eu espero que você também queira se permitir jogar pelo menos uma vez, se você nunca jogou jogos de tabuleiro, porque você se diverte muito com sua família, com seu marido, com seus irmãos, com seus filhos, com qualquer pessoa. E se você gostou, deixe seu like aí, compartilha, ajuda o canal a crescer, deixa um comentário se você joga jogos de tabuleiro, se você conhece esse jogo, o Ticket to Ride, se você já jogou, se você conhece as outras expansões dele, o que você acha, se vale a pena comprar as outras ou não, se é diferente um do outro ou não. Deixa aí que vai ser legal a gente ter essa interação, que pra mim também vai ser interessante porque eu não conheço as outras expansões desse jogo. É isso, gente. Um beijinho e até o próximo.